As Boas Novas segundo Marcos. Capítulo 1. O princípio das Boas Novas a respeito de Jesus Cristo. Conforme está escrito em Isaías o profeta: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Eis que alguém está clamando no ermo: Preparai o caminho de Jeová, fazei retas as suas estradas. Apareceu João, o batizador, no ermo, pregando o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. Consequentemente, todo o território da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém saíam a ter com ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando abertamente os seus pecados. Ora, João estava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em volta dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Depois de mim, vem alguém mais forte do que eu. Não sou nem apto para me abaixar e desatar os cordões de suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. No decorrer daqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E subindo da água, viu imediatamente os céus serem partidos, e o Espírito descer como pomba sobre ele, e uma voz saiu dos céus: Tu és meu Filho, o amado, eu te tenho aprovado. E o Espírito impeliu-o imediatamente a ir para o ermo. Ele continuou assim no ermo por 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com os animais selváticos, mas os anjos lhe ministravam. Ora, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia pregando as boas novas de Deus e dizendo: Tem-se cumprido o tempo designado, e o reino de Deus se tem aproximado. Arrependei-vos e tende fé nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. De maneira que Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E eles abandonaram imediatamente as suas redes, e o seguiram. E tendo andado um pouco mais adiante, viu Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, de fato, enquanto estavam no seu barco consertando as suas redes, e logo o chamou. Eles, por sua vez, abandonaram seu pai Zebedeu no barco com os homens contratados e foram após ele. E entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficaram assombrados com seu modo de ensinar, pois eis que os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Também, logo naquela ocasião havia na sinagoga deles um homem sob o poder de um espírito impuro, e ele gritou, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Eu sei exatamente quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus censurou-o, dizendo: Cala-te e sai dele. E o espírito impuro, depois de o lançar em convulsão e berrando ao máximo da sua voz, saiu dele. Ora, todos ficaram tão assombrados que começaram uma discussão entre si, dizendo: Que é isso? Um novo ensino? Ele dá ordens com autoridade, até mesmo a espíritos impuros, e eles lhe obedecem. De modo que o relato a respeito dele se espalhou imediatamente em todas as direções, através de toda a região circunvizinha na Galileia. E saíram imediatamente da sinagoga, e entraram na casa de Simão e André, junto com Tiago e João. Ora,
A sogra de Simão estava acamada, com febre, e falaram-lhe dela imediatamente. E dirigindo-se a ela, levantou-a, tomando-a pela mão, e a febre a abandonou, e ela começou a ministrar-lhes. Ao anoitecer, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os doentes e os possessos de demônios, e a cidade toda estava ajuntada na frente da porta. Curou assim a muitos dos que estavam enfermos com várias doenças, e expulsou muitos demônios, mas não deixou os demônios falar, porque sabiam que ele era Cristo. E de manhã cedo, quando ainda estava escuro, levantou-se e foi para fora, e partiu para um lugar solitário, e ali começou a orar. No entanto, Simão e os com ele foram à sua procura, e acharam-no, e disseram-lhe: Todos te procuram. Mas ele lhes disse: Vamos a outro lugar, às vilas vizinhas, para que eu pregue também ali, pois é com este objetivo que saí. E foi, pregando nas sinagogas deles, em toda a Galileia, e expulsando os demônios. Veio também a ele um leproso, suplicando-lhe até de joelhos e dizendo-lhe: Se apenas quiseres, podes tornar-me limpo. Em vista disso, penalizou-se e, estendendo a mão, tocou nele e disse: Eu quero, torna-te limpo. E a lepra desapareceu-lhe imediatamente, e ele se tornou limpo. Outro sim, dando-lhe ordens estritas, mandou-o imediatamente embora e disse-lhe: Cuida de que não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas determinadas por Moisés em testemunho para eles. Mas depois de se afastar, o homem principiou a proclamar isso consideravelmente e a divulgar o relato, de modo que Jesus não podia mais entrar abertamente numa cidade, mas continuava fora, nos lugares solitários. Contudo, eles continuavam a vir a ele de todos os lados. Capítulo 2. No entanto, depois de alguns dias, entrou novamente em Cafarnaum e relatou-se que ele estava em casa. Consequentemente, ajuntaram-se muitos, ao ponto de não haver mais lugar nem mesmo junto à porta, e ele começou a falar-lhes a palavra. E certos homens vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. Mas não podendo levá-lo diretamente a Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado por cima do lugar onde ele estava, e tendo aberto um buraco, abaixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E quando Jesus viu a fé que tinham, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas estavam ali sentados e raciocinavam nos seus corações: Por que fala este homem dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só Deus? Mas Jesus, tendo discernido imediatamente pelo seu espírito que estavam raciocinando deste modo no íntimo, disse-lhes: Por que estáis raciocinando essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, apanha a tua maca e anda? Mas a fim de que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, apanha a tua maca e vai para a tua casa. Com isso, este se levantou e apanhou imediatamente a sua maca e saiu andando na frente de todos, de modo que todos ficaram simplesmente arrebatados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Novamente, foi para a beira do mar, e toda a multidão vinha a ele, e ele começou a ensiná-los. Mas, ao passar para diante, avistou Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe:
sê meu seguidor. E ele, levantando-se, seguiu. Mais tarde, aconteceu que estava recostado à mesa, na casa deste, e muitos cobradores de impostos e pecadores se recostavam com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos deles, e começavam a segui-lo. Mas os escribas dos fariseus, quando viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, começaram a dizer aos discípulos: come ele com os cobradores de impostos e os pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse-lhes: os fortes não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os que são justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Vieram assim e disseram-lhe: por que é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam o jejum, mas os teus discípulos não praticam o jejum? E Jesus disse-lhes: será que os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tiverem o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano não pré-encolhido numa velha roupa exterior. Se o fizer, a sua plena força o arrancará dela, o novo da velha, e o rasgão ficará pior. Também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho rebentará os odres, e se perderá tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu então que ele estava passando pelas searas no sábado, e seus discípulos em caminho principiaram a arrancar espigas. De modo que os fariseus foram dizer-lhe: olha, por que fazem eles no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca lestes nenhuma vez o que Davi fez quando passou necessidade e ficou com fome, ele e os homens com ele? Como entrou na casa de Deus, no relato sobre Abiatar, o principal sacerdote, e comeu os pães da apresentação, os quais não é lícito comer, a não ser aos sacerdotes, e deu também deles aos homens que estavam com ele? Prosseguiu assim a dizer-lhes: o sábado veio à existência por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 3. Novamente ele entrou numa sinagoga, e ali havia um homem com a mão ressequida. Vigiaram-no assim de perto, para ver se curaria o homem no sábado, a fim de que pudessem acusá-lo. E ele disse ao homem com a mão ressequida: levanta-te e vem para o centro. A seguir disse-lhes: é lícito no sábado fazer uma boa ação ou fazer uma má ação? Salvar ou matar uma alma? Mas eles ficaram calados. E depois de olhar para eles ao redor com indignação, estando profundamente contristado com a insensibilidade dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi restabelecida. Os fariseus saíram então e começaram imediatamente a entrar em conselho contra ele com os partidários de Herodes, a fim de o destruírem. Mas Jesus, com seus discípulos, retirou-se para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Até mesmo de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, veio ter com ele uma grande multidão, ao ouvir falar de quantas coisas fazia. E ele disse aos seus discípulos que mantivessem continuamente à sua disposição um pequeno barco, para que a multidão não o apertasse. Porque curava muitos, com o resultado de que todos os que tinham moléstias penosas lançavam-se sobre ele, para tocá-lo. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo:
Tu és o Filho de Deus. Muitas vezes, porém, os advertia rigorosamente que não o dessem a conhecer. E subiu a um monte, e convocou os que quis, e eles foram ter com ele. E formou um grupo de 12, aos quais chamou também de apóstolos, para que continuassem com ele e para que pudessem enviá-los a pregar e a ter autoridade para expulsar os demônios. E os do grupo dos 12 que formou eram Simão, a quem também deu o sobrenome de Pedro, e Tiago, o filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. A estes deu também o sobrenome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. E ele entrou numa casa. Mais uma vez se ajuntou a multidão, de modo que não puderam mais nem sequer tomar uma refeição. Mas quando seus parentes ouviram isso, saíram para o pegarem, pois diziam: ele perdeu o juízo. Também os escribas que desceram de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu e expulsa os demônios por meio do governante dos demônios. Portanto, tendo-os chamado a si, começou a dizer-lhes com ilustrações: como pode Satanás expulsar a Satanás? Ora, se um reino fica dividido contra si mesmo, este reino não pode ficar de pé. E se uma casa fica dividida contra si mesma, esta casa não poderá ficar de pé. Também, se Satanás se levantou contra si mesmo e ficou dividido, não pode ficar de pé, mas está chegando ao fim. De fato, ninguém que tenha entrado na casa de um homem forte é capaz de saquear os seus bens móveis, a menos que primeiro amarre o homem forte, e então saqueará a sua casa. Deveras, eu vos digo que todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, não importa que pecados e blasfêmias cometam blasfemamente. No entanto, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de pecado eterno. Isto porque diziam: ele tem um espírito impuro. Vieram então sua mãe e seus irmãos, e visto que estavam em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. Acontece que havia uma multidão sentada em volta dele, de modo que lhe disseram: eis que tua mãe e teus irmãos lá fora estão te procurando. Mas ele lhes disse em resposta: quem é minha mãe e meus irmãos? E tendo olhado em volta para os sentados ao redor dele num círculo, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Capítulo 4. E ele principiou novamente a ensinar à beira do mar. E ajuntou-se perto dele uma multidão muito grande, de modo que entrou num barco e ficou sentado lá fora, no mar. Mas toda a multidão estava à beira do mar, em terra. Começou assim a ensinar-lhes muitas coisas com ilustrações, e a dizer-lhes no seu ensino: escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao passo que semeava, alguma semente caiu à beira da estrada, e vieram as aves e a comeram. E outra semente caiu no lugar pedregoso, onde, naturalmente, não tinha muito solo, e brotou imediatamente, por não ter profundidade de solo. Mas, ao se levantar o sol, ficou queimada, e por não ter raiz, secou-se. E outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Mas outras caíram em solo excelente, e crescendo e aumentando, começaram a dar fruto, e deram 30, e 60, e 100 vezes mais. Ele acrescentou então a palavra: escute, aquele que tem ouvidos para escutar. Então, quando ficou sozinho,
Os em volta dele com os 12 começaram a interrogá-lo sobre as ilustrações. E ele passou a dizer-lhes: a vós tem sido dado o segredo sagrado do reino de Deus. Mas, para os de fora, todas as coisas ocorrem em ilustrações, a fim de que, olhando, olhem, mas não vejam, e ouvindo, ouçam, mas não compreendam o sentido disso, nem jamais se voltem e se lhes dê perdão. Outro sim disse-lhes: vós não sabeis esta ilustração, e, portanto, como entendereis todas as outras ilustrações? O semeador semeia a palavra. Estes, então, são os à beira da estrada, onde se semeia a palavra. Mas assim que a ouvem, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. E, semelhantemente, estes são os semeados nos lugares pedregosos. Assim que ouvem a palavra, aceitam-na com alegria. Contudo, não têm raiz em si mesmos, mas continuam por algum tempo. Então, assim que surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, tropeçam. Há ainda outros que são semeados entre os espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas as ansiedades desse sistema de coisas, e o poder enganoso das riquezas, e os desejos do resto das coisas estão intervindo e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Finalmente, os que foram semeados em solo excelente são os que escutam a palavra e a recebem favoravelmente, e dão fruto, 30 e 60 e 100 vezes mais. E prosseguiu a dizer-lhes: será que se traz uma lâmpada para ser posta debaixo de um cesto de medida, ou debaixo de uma cama? Não é trazida para ser posta sobre um velador? Pois não há nada escondido, exceto com o fim de ser exposto. Nada tem ficado cuidadosamente oculto, a não ser com o fim de vir à tona. Escute quem tem ouvidos para escutar. Disse-lhes mais ainda: prestai atenção ao que estais ouvindo. Com a medida com que medirdes, será medido para vós. Sim, ainda se vos acrescentará mais. Pois ao que tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado dele. Prosseguiu assim dizendo: deste modo, o reino de Deus é como quando um homem lança semente no solo, e dorme à noite, e se levanta de dia, e a semente brota e cresce alta, e ele não sabe exatamente como. O solo, por si mesmo, dá gradualmente fruto, primeiro a planta, depois a espiga, finalmente o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto permite, ele mete a foice, porque veio o tempo da colheita. E prosseguiu dizendo: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que ilustração o definiremos? Semelhante a um grão de mostarda, que ao tempo em que é semeado no solo, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, depois de semeado, brota e se torna maior do que todas as outras hortaliças e produz grandes ramos, de modo que as aves do céu podem achar pousada sob a sua sombra. Assim, com muitas ilustrações desta sorte, falava-lhes a palavra, até onde eram capazes de escutar. Deveras, não lhes falava sem ilustração, mas explicava todas as coisas em particular aos seus discípulos. E naquele dia, ao cair a noite, disse-lhes: passemos para a outra margem. Assim, depois de terem despedido a multidão, levaram-no, assim como estava, no barco, e havia outros barcos com ele. Levantou-se então uma violenta tempestade de vento, e as ondas abatiam-se sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Acordaram-no assim e disseram-lhe: instrutor, não te importas que estejamos prestes a perecer? E ele, acordando,
censurou o vento e disse ao mar: Silêncio! Cala-te! E o vento cessou e deu-se uma grande calmaria. Disse-lhes então: Por que sois medrosos? Não tendes ainda nenhuma fé? Mas eles sentiam um temor incomum e diziam um ao outro: Quem é realmente este? Porque até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 5. Pois bem, chegaram ao outro lado do mar, ao país dos Gerazenos. E assim que ele saiu do barco, veio ao encontro dele, dentre os túmulos memoriais, um homem sob o poder de um espírito impuro. Seu antro era entre os túmulos, e até aquele tempo, absolutamente ninguém fora capaz de amarrá-lo, nem mesmo com uma cadeia, porque tinha sido muitas vezes amarrado com grilhões e cadeias, mas as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram até despedaçados, e ninguém tinha força para subjugá-lo. E ele clamava continuamente, noite e dia, nos túmulos e nos montes, e se cortava com pedras. Mas, ao avistar Jesus de certa distância, correu e prestou-lhe homenagem, e tendo clamado com alta voz, disse: Que tenho eu que ver contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te ponho sob juramento por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dissera: Sai do homem, ó espírito impuro. Mas começou a perguntar-lhe: Qual é teu nome? E ele lhe disse: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós. E suplicou-lhe muitas vezes que não enviasse os espíritos para fora do país. Ora, havia uma grande manada de porcos pastando no monte. Por isso lhe suplicaram, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Os espíritos impuros saíram assim e entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, cerca de 2.000 deles, e afogaram-se um por um no mar. Mas os seus porqueiros fugiram e relataram isso na cidade, na zona rural, e as pessoas vieram ver o que tinha acontecido. Vieram assim a Jesus e viram o homem possesso de demônios sentado, vestido e de juízo são, esse homem que tinha tido a legião, e ficaram temerosos. Os que tinham visto isso relataram-lhes também como isso tinha acontecido ao homem possesso de demônios, e acerca dos porcos. E principiaram assim a suplicar-lhe que saísse dos seus distritos. Então, ao entrar ele no barco, o homem que tinha estado possesso de demônios começou a suplicar-lhe que pudesse continuar com ele. No entanto, ele não o deixou, mas disse-lhe: Vai para casa, para teus parentes, e relata-lhes todas as coisas que Jeová tem feito para ti, e a misericórdia que teve de ti. E ele foi embora, e principiou a proclamar em Decápolis todas as coisas que Jesus fizera para ele. E todos começaram a ficar admirados. Depois de Jesus ter passado novamente de volta no barco para a margem oposta, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Veio então um dos presidentes da sinagoga, de nome Jairo, e ao avistá-lo, lançou-se-lhe aos pés, e suplicou-lhe muitas vezes, dizendo: Minha filhinha está nas últimas. Vem, por favor, e põe tuas mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver. Foi assim com ele. E uma grande multidão seguia-o e apertava-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E ela tinha sido submetida a muitas dores por muitos médicos, e tinha gasto todos os seus recursos, sem ter sido beneficiada. Mas antes tinha ficado pior. Quando ouviu as coisas a respeito de Jesus, veio por detrás na multidão e tocou na roupa exterior dele, pois dizia: Se eu apenas tocar na sua roupagem exterior, ficarei boa.
e a sua fonte de sangue secou-se imediatamente, e ela sentiu no seu corpo que tinha sido curada da penosa doença. Jesus também, reconhecendo imediatamente em si mesmo que saíra poder dele, voltou-se na multidão e começou a dizer: Quem tocou na minha roupagem exterior? Mas os seus discípulos começaram a dizer-lhe: Vês que a multidão te aperta e dizes tu: Quem me tocou? No entanto, ele estava olhando em volta para ver aquela que tinha feito isso. A mulher, porém, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha acontecido, veio e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te fez ficar boa. Vai em paz e fica curada da tua doença penosa. Enquanto ainda falava, vieram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: Tua filha morreu. Por que incomodar ainda o instrutor? Mas Jesus, ouvindo a palavra falada, disse ao presidente da sinagoga: Não temas, apenas exerce fé. Não deixou então ninguém acompanhá-lo, exceto Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Chegaram assim à casa do presidente da sinagoga, e ele observou a confusão barulhenta e os que choravam e deixavam escapar muitos lamentos. E tendo entrado, disse-lhes: Por que estáis causando confusão barulhenta e choro? A menina não morreu, mas está dormindo. A isso começaram a rir-se dele desdenhosamente. Mas ele, tendo mandado todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os com ele, e entrou onde estava a menina. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido significa: Donzela, digo-te, levanta-te. E a donzela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos de idade. E eles ficaram logo fora de si com grande êxtase. Mas ele lhes ordenou vez após vez que não deixassem ninguém saber disso, e disse que dessem a ela algo para comer. Capítulo 6. E ele partiu dali e entrou no seu próprio território, e seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, principiou a ensinar na sinagoga, e a maioria dos ouvintes ficaram assombrados e disseram: Onde obteve este homem tais coisas? E por que foi dada tal sabedoria a este homem, e se realizam tais obras poderosas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e José, e Judas e Simão? E não estão as suas irmãs aqui conosco? Começaram assim a tropeçar por causa dele. Mas Jesus prosseguiu a dizer-lhes: O profeta não passa sem honra, a não ser no seu próprio território, e entre os seus parentes, e na sua própria casa. Assim, não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa, exceto pôr as suas mãos sobre alguns doentios e curá-los. Deveras, admirou-se de sua falta de fé, e percorreu as aldeias num circuito, ensinando. Convocou então os 12 e principiou a enviá-los de 2 em 2, e começou a dar-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Deu-lhes também ordens de não levarem nada para a viagem, a não ser apenas um bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro de cobre nos bolsos dos seus cintos, mas de amarrarem sandálias e de não usarem 2 peças de roupa interior. Outrosim, disse-lhes: Onde quer que entrardes numa casa, ficai ali até sairdes daquele lugar. E qualquer lugar que não vos receber, nem vos ouvir, ao sairdes dali, sacudi fora a sujeira que está debaixo dos vossos pés, em testemunho para eles. Partiram assim e pregavam, a fim de que as pessoas se arrependessem. E expulsavam muitos demônios,
e untavam muitos doentios com óleo e os curavam. Ora, isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, pois o nome de Jesus tornara-se público e as pessoas diziam: João, o batizador, tem sido levantado dentre os mortos, e por esta razão operam nele as obras poderosas. Mas outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta, semelhante a um dos profetas. Ouvindo-o, porém, Herodes começou a dizer: o João a quem eu decapitei, este é o que tem sido levantado. Pois o próprio Herodes mandara prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, porque se tinha casado com ela. Pois João dissera várias vezes a Herodes: não te é lícito ter a esposa de teu irmão. Herodias, porém, nutria ressentimento contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes tinha temor de João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o a salvo. E ao ouvi-lo, estava muito perplexo quanto a que fazer. Contudo, continuava a ouvi-lo de bom grado. Chegou, porém, um dia conveniente no seu aniversário natalício, em que Herodes ofereceu uma refeição noturna a seus dignitários e comandantes militares, e aos principais da Galiléia. E entrou a filha desta mesma Herodias, e dançou, e ela agradou a Herodes e aos que se recostavam com ele. O rei disse à donzela: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Sim, jurou-lhe, o que for que me pedires, até a metade do meu reino, eu te darei. E ela saiu e disse à sua mãe: que devo pedir? Ela disse: a cabeça de João, o batizador. E entrando logo apressadamente, foi ter com o rei e fez a sua solicitação, dizendo: quero que me des imediatamente, numa travessa, a cabeça de João Batista. Embora o rei ficasse profundamente contristado, contudo, não quis desconsiderá-la, em vista dos juramentos e dos que se recostavam à mesa. O rei mandou assim imediatamente um guarda pessoal e ordenou-lhe que trouxesse a cabeça dele. E ele foi e o decapitou na prisão. E trouxe a cabeça dele numa travessa, e a deu à donzela, e a donzela a deu à sua mãe. Quando os discípulos dele ouviram isso, vieram e tomaram seu cadáver, e o deitaram num túmulo memorial. E os apóstolos ajuntaram-se diante de Jesus e relataram-lhe todas as coisas que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, vós mesmos, em particular, a um lugar solitário, e descansai um pouco. Porque havia muitos que vinham e iam, e não tinham folga nem para tomar uma refeição. Por isso, se afastaram no barco para um lugar solitário à parte. Havia, porém, quem os viu partir, e muitos ficaram sabendo disso, e afluíram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Ora, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, mas teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e principiou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora então já ficara avançada, e seus discípulos aproximaram-se dele e começaram a dizer: o lugar é isolado e a hora já está avançada. Despede-os, para que possam ir à zona rural e às aldeias circunvizinhas e comprar para si algo para comer. Em resposta disse-lhes: dai-lhes vós algo para comer. Disseram-lhe então: devemos ir e comprar pães no valor de 200 denários e dar os pães ao povo para comer? Disse-lhes ele: quantos pães tendes? E de ver. Depois de averiguarem isso, disseram-lhe: 5, além de 2 peixes. E ele mandou que todos se recostassem por companhias na grama verde. E eles se deitaram em grupos de 100 e de 50. Tomando então os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e proferiu uma bênção.
e partiu os pães, e começou a dá-los aos discípulos, para que estes os pusessem diante das pessoas. E repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram assim e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços, 12 cestos cheios, além dos peixes. Ademais, os que comeram dos pães foram 5.000 homens. E ele, sem demora, compeliu os discípulos a entrar no barco e a passar adiante, para a margem oposta, para Betsaida, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Mas, depois de despedir-se deles, subiu a um monte para orar. Tendo então anoitecido, o barco estava no meio do mar, mas ele estava sozinho em terra. E quando viu que tinham dificuldade no remar, porque o vento lhes era contrário, dirigiu-se a eles por volta da 4ª vigília da noite, andando sobre o mar, mas estava inclinado a passar por eles. Quando o avistaram andando sobre o mar, pensaram: é uma aparição! E clamaram em voz alta, pois todos eles o viram e ficaram aflitos. Mas falou-lhes imediatamente e disse-lhes: coragem, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. Em vista disso, ficaram grandemente pasmados no seu íntimo, porque não tinham compreendido o significado dos pães, mas os seus corações continuavam obtusos no entendimento. E tendo feito a travessia, chegaram a Genezaré e ancoraram perto. Mas, assim que saíram do barco, as pessoas o reconheceram e percorreram toda aquela região e principiaram a carregar em macas os que estavam adoentados, para onde souberam que ele estava. E onde quer que entrasse, em aldeias ou em cidades ou na zona rural, colocavam os doentes nas feiras e imploravam-lhe que pudessem tocar pelo menos a orla de sua roupa exterior. E quantos a tocavam, ficavam bons. Capítulo 7. Ajuntaram-se então em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E quando viram alguns dos discípulos dele comer a sua refeição com mãos aviltadas, isto é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos, apegando-se à tradição dos homens dos tempos anteriores, e ao voltarem do mercado, não comem sem se purificarem por aspersão. E há muitas outras tradições que receberam para se apegarem a elas: batismo de copos, e de jarros, e de vasos de cobre. De modo que estes fariseus e escribas lhe perguntaram: por que é que teus discípulos não se comportam segundo a tradição dos homens dos tempos anteriores, mas tomam a sua refeição com mãos aviltadas? Ele lhes disse: Isaías profetizou aptamente a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, os seus corações, porém, estão longe de mim. É em vão que persistem em adorar-me, porque ensinam por doutrinas os mandados de homens. Deixando o mandamento de Deus, vós vos apegais à tradição de homens. Outro sim, ele lhes disse ainda: jeitosamente pondes de lado o mandamento de Deus, a fim de reterdes a vossa tradição. Por exemplo, Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe, acabe na morte. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: tudo o que eu tenho, que da minha parte te poderia ser de proveito, é corbã, isto é, uma dádiva dedicada a Deus. Não o deixais mais fazer nenhuma única coisa para seu pai ou para sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a esta. Assim, chamando a si a multidão, passou a dizer-lhes: escutai-me, todos vós, e compreendei o significado. Não há nada de fora de um homem passando para dentro dele que possa aviltá-lo.
mas as coisas que procedem do homem são as que aviltam o homem. Então, tendo entrado numa casa, afastado da multidão, seus discípulos começaram a interrogá-lo a respeito da ilustração. De modo que lhes disse: Estais vós também sem percepção, iguais a eles? Não percebeis que nada de fora que passe para dentro de um homem pode aviltá-lo, visto que passa não para dentro do seu coração, mas para os seus intestinos e sai para o esgoto? Assim declarou limpos todos os alimentos. Outro sim, ele disse: O que sai do homem é o que avilta o homem, pois de dentro, dos corações dos homens, saem raciocínios prejudiciais, fornicações, ladroagens, assassínios, adultérios, cobiças, atos de iniquidade, fraude, conduta desenfreada e um olho invejoso, blasfêmia, soberba, irracionalidade. Todas estas coisas iníquas saem de dentro e aviltam o homem. Ele se levantou e foi dali para as regiões de Tiro e Sidom. E entrou numa casa, e não quis que alguém soubesse disso. Contudo, não pôde passar despercebido. Mas uma mulher, cuja filhinha tinha um espírito impuro, ouviu logo a respeito dele e veio, e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nacionalidade, e ela persistia em pedir-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas ele começou por dizer-lhe: Deixa primeiro os filhos ficar satisfeitos, pois não é direito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em resposta, porém, ela lhe disse: Sim, Senhor, e no entanto, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das criancinhas. A isto ele lhe disse: Por dizeres isso, vai, o demônio saiu de tua filha. Ela foi assim para sua casa, e achou a criancinha deitada na cama, e o demônio já tinha saído. Voltando então das regiões de Tiro, passou por Sidom para o mar da Galileia, subindo através das regiões de Decápolis. Ali lhe trouxeram um surdo com um impedimento na fala, e suplicaram-lhe que pusesse a sua mão sobre ele. E ele o levou à parte, separado da multidão, e pôs os seus dedos nos ouvidos do homem, e depois de cuspir, tocou na língua dele. E com um olhar para o céu, suspirou profundamente e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. Ora, sua faculdade de ouvir foi aberta e o impedimento de sua língua foi solto, e começou a falar normalmente. Com isso, os advertiu que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais os advertia, tanto mais o proclamava. Deveras, estavam ficando assombrados de maneira mais extraordinária, dizendo: Todas as coisas ele tem feito bem. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Capítulo 8. Naqueles dias, quando havia novamente uma grande multidão e não tinham nada para comer, convocou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena da multidão, porque já faz 3 dias que permanecem perto de mim e não têm nada para comer. E se eu os enviar em jejum para seus lares, desfalecerão pela estrada. Deveras, alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam-lhe: Donde poderia alguém satisfazê-los de pães aqui, num lugar isolado? Contudo, prosseguiu a perguntar-lhes: Quantos pães tendes? Disseram: 7. E ordenou que a multidão se recostasse no chão, e tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e começou a dá-los aos seus discípulos para os servirem, e serviram-nos a multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo-os abençoado, disse-lhes que os servissem também. Concordemente, comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 7 cabazes cheios. Contudo, havia cerca de 4.000 homens.
Por fim, os despediu. E ele entrou imediatamente no barco, com seus discípulos, e chegou às regiões de Dalmanuta. Ali saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, buscando obter dele um sinal do céu, para o porem à prova. Ele gemeu então profundamente com seu espírito e disse: Por que busca esta geração um sinal? Deveras eu digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Com isso os deixou, embarcou novamente e dirigiu-se à margem oposta. Aconteceu que se esqueceram de levar pães, e com a exceção de um só pão, não tinham nada consigo no barco. E ele começou a ordenar-lhes expressamente, dizendo: Mantende os olhos abertos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Disputaram então entre si sobre o fato de não terem pães. Notando isso, ele lhes disse: Por que disputais sobre não terdes pães? Não percebeis ainda e não compreendeis o significado? Estão os vossos corações obtusos no entendimento? Embora tenhais olhos, não vedes, e embora tenhais ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. Quando partiu os 7 para os 4.000 homens, quantos cabazes cheios de pedaços recolhestes? E disseram-lhe: 7. Com isso disse-lhes: Ainda não compreendeis o significado? Aportaram então em Betsaida. Trouxeram-lhe ali um cego e suplicaram-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e tendo cuspido nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e começou a dizer-lhe: Vês alguma coisa? E o homem olhou e começou a dizer: Vejo homens, pois observo que parecem ser árvores, mas estão andando. Então pôs as mãos novamente sobre os olhos do homem, e o homem viu claramente e ficou restabelecido, e estava vendo tudo distintamente. Mandou-o assim para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. Jesus e seus discípulos partiram então para as aldeias de Cesareia de Filipe, e em caminho ele começou a interrogar os seus discípulos, dizendo-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe: João Batista, e outros Elias, ainda outros um dos profetas. E ele lhes fez a pergunta: Vós, porém, quem dizeis que eu sou? Pedro disse-lhe em resposta: Tu és o Cristo. Então os advertiu estritamente que não dissessem isso a ninguém a respeito dele. Principiou também a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de passar por muitos sofrimentos e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto, e que tinha de ser levantado 3 dias depois. De fato, fez esta declaração com franqueza. Mas Pedro tomou-o à parte e começou a censurá-lo. Ele se voltou, olhou para os seus discípulos e censurou Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens. Chamou então a multidão a si com seus discípulos e disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, repudie-se a si mesmo e apanhe a sua estaca de tortura e siga-me continuamente. Pois todo aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua alma por causa de mim e das boas novas, salvá-la-á. Realmente, de que proveito é para um homem ganhar o mundo inteiro e pagar com a perda da sua alma? O que realmente daria o homem em troca de sua alma? Porque todo aquele que ficar envergonhado de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecaminosa, deste o Filho do Homem também se envergonhará quando chegar na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Ainda mais prosseguiu a dizer-lhes: Deveras, eu vos digo,
Há alguns dos que estão parados aqui que não provarão absolutamente a morte, até que primeiro vejam o reino de Deus já vindo em poder. Concordemente, 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro e a Tiago e a João e os levou a sós a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles, e sua roupagem exterior tornou-se cintilante, muito mais branca do que qualquer lavadeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes também Elias com Moisés, e estes estavam conversando com Jesus. E como resposta, Pedro disse a Jesus: Rabi, é excelente que estejamos aqui. Armemos, pois, 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias. De fato, não sabia que resposta devia dar, porque ficaram bastante temerosos. E formou-se uma nuvem encobrindo-os, e uma voz saiu da nuvem: Este é meu filho, o amado, escutai-o. Repentinamente, porém, olharam em volta e não viram mais ninguém com eles, a não ser apenas Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes expressamente que não relatassem a ninguém o que viram, até depois de o Filho do Homem se ter levantado dentre os mortos. E tomaram a palavra a peito, mas discutiram entre si o que significava este levantamento dentre os mortos. E começaram a interrogá-lo, dizendo: Por que dizem os escribas que primeiro tem de vir Elias? Disse-lhes ele: Elias vem primeiro e restabelece todas as coisas. Mas como é que está escrito a respeito do Filho do Homem que ele tem de passar por muitos sofrimentos e não ser tido em conta? Mas eu vos digo, Elias de fato já veio, e fizeram com ele quantas coisas quiseram, assim como está escrito a seu respeito. Ao chegarem então perto dos outros discípulos, notaram uma grande multidão em volta deles, e escribas discutindo com eles. Mas assim que toda a multidão o avistou, ficaram atônitos, e correndo para ele começaram a cumprimentar. E ele lhes perguntou: O que estás discutindo com eles? E um da multidão respondeu-lhe: Instrutor, eu te trouxe meu filho porque tem um espírito sem fala. E onde quer que o apanhe, lança-o ao chão, e ele espuma e range os dentes e perde a sua força. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não foram capazes. Em resposta ele lhes disse: Ó geração sem fé, até quando terei de continuar convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-mo. De modo que lhe o trouxeram. Mas à vista dele, o espírito lançou o menino imediatamente em convulsões, e depois de ele cair ao chão, rolava por ali espumando. E perguntou ao pai dele: Há quanto tempo lhe acontece isso? Ele disse: Desde a infância, e repetidas vezes o lança tanto no fogo como na água para o destruir. Mas, se puderes fazer algo, tem pena de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Esta expressão, se puderes, ora, todas as coisas podem suceder ao que tem fé. Clamando imediatamente, o pai do menino dizia: Tenho fé. Ajuda-me onde necessito de fé. Jesus, observando então que a multidão afluía, censurou o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito sem fala e surdo, ordeno-te que saias dele e não entres mais nele. E depois de clamar e de passar por muitas convulsões, saiu. E o menino ficou como que morto, de modo que a maioria deles dizia: Ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele se ergueu. Assim, depois de entrar numa casa, seus discípulos passaram a perguntar-lhe em particular: Por que não o pudemos expulsar? E ele lhes disse: Esta espécie não pode sair, exceto por oração. Partiram dali e passaram através da Galiléia,
Mas ele não quis que se soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens, e matá-lo-ão. Mas embora seja morto, será levantado 3 dias depois. No entanto, não estavam entendendo a declaração e tinham medo de interrogá-lo. E entraram em Cafarnaum. Então, quando ele estava dentro da casa, fez-lhes a pergunta: sobre que estáveis disputando na estrada? Eles ficaram calados, pois na estrada tinham disputado entre si quem era maior. Assentou-se assim, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos, e ministro de todos. E tomou uma criancinha, postou-a no meio deles, e pondo seus braços em volta dela, disse-lhes: todo aquele que receber uma dessas criancinhas, à base do meu nome, a mim me recebe. E todo aquele que me receber, recebe não só a mim, mas também aquele que me enviou. João disse-lhe: instrutor, vimos certo homem expulsar demônios pelo uso de teu nome, e tentamos impedi-lo, porque não nos acompanhava. Mas Jesus disse: não tenteis impedi-lo, porque ninguém há que faça uma obra poderosa à base do meu nome, que logo possa injuriar-me. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porque quem vos der um copo de água a beber, em razão de pertencerdes a Cristo, deveras eu vos digo que de nenhum modo perderá a sua recompensa. Mas quem fizer tropeçar a um destes pequenos que creem, melhor lhe seria que se lhe pusesse em volta do pescoço uma mó daquelas que o burro faz girar, e que fosse realmente lançado no mar. E se a tua mão te fizer alguma vez tropeçar, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que ires com as 2 mãos para a geena, para o fogo inextinguível. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor te é entrares na vida coxo do que seres com os 2 pés lançado na geena. E se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor te é entrares com o olho no reino de Deus do que seres com os 2 olhos lançado na geena, onde o seu gusano não morre e o fogo não se extingue. Porque cada um tem de ser salgado com fogo. O sal é excelente, mas se o sal perder a sua força, com que é que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e mantende a paz entre vós. Capítulo 10. Dali ele se levantou e chegou às fronteiras da Judeia e ao outro lado do Jordão, e novamente se ajuntaram a ele as multidões, e assim como costumava fazer, tornou a ensiná-las. Aproximaram-se então fariseus, e para o porem à prova, começaram a interrogá-lo se era lícito que um homem se divorciasse da esposa. Em resposta, ele lhes disse: que vos ordenou Moisés? Disseram: Moisés concedeu a escrita de um certificado de repúdio e divorciar-se dela. Mas Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza de vossos corações que ele vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o princípio da criação, ele os fez macho e fêmea. Por esta razão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e os 2 serão uma só carne. De modo que não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, não o separe o homem. Quando novamente na casa, os discípulos começaram a interrogá-lo a respeito disso. E ele lhes disse: quem se divorciar de sua esposa e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher, depois de divorciar-se de seu marido, se casar com outro, ela comete adultério. As pessoas começaram então a trazer-lhe criancinhas, para que as tocasse, mas os discípulos as censuraram. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse-lhes:
deixai vir a mim as criancinhas. Não tenteis impedi-las, pois o reino de Deus pertence a tais. Deveras eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará nele. E tomou as criancinhas nos seus braços e começou a abençoá-las, impondo-lhes as suas mãos. E enquanto saía, chegou correndo certo homem e se pôs de joelhos diante dele, perguntando-lhe: Bom instrutor, que tenho de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, exceto um só, Deus. Sabes os mandamentos: não assassines, não cometas adultério, não furtes, não des falso testemunho, não defraudes, honra a teu pai e a tua mãe. O homem disse-lhe: Instrutor, todas estas coisas tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus olhou para ele e sentiu amor por ele, e disse: Uma coisa falta a respeito de ti. Vai, vende o que tiveres, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem ser meu seguidor. Mas ele ficou triste com as palavras, e se afastou contristado, pois tinha muitas propriedades. Depois de olhar em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Quão difícil será para os de dinheiro entrar no reino de Deus. Mas os discípulos ficaram surpresos com as suas palavras. Em resposta, Jesus disse-lhes novamente: Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais assombrados e disseram-lhe: Quem de fato pode ser salvo? Olhando diretamente para eles, Jesus disse: Para homens é impossível, mas não é assim para Deus, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro principiou a dizer-lhe: Eis que abandonamos todas as coisas e te temos seguido. Jesus disse: Deveras, eu vos digo, ninguém abandonou casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por minha causa e pela causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste período de tempo, casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no vindouro sistema de coisas, a vida eterna. No entanto, muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Estavam então avançando pela estrada, subindo a Jerusalém, e Jesus ia na frente deles, e eles estavam pasmados, mas os que seguiam começaram a temer. Tornou a tomar à parte os 12 e principiou a dizer-lhes as seguintes coisas destinadas a lhes sobrevirem: Aqui estamos, avançando para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão a homens das nações, e divertir-se-ão às custas dele, e cuspirão nele, e o açoitarão, e o matarão, mas 3 dias depois será levantado. E Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram-lhe: Instrutor, queremos que faças para nós o que for que te peçamos. Disse-lhes ele: Que quereis que eu faça para vós? Disseram-lhe: Concede-nos que nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, na tua glória. Mas Jesus disse-lhes: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o copo que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Disseram-lhe: Podemos? A isso Jesus disse-lhes: Bebereis o copo que eu estou bebendo, e sereis batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. No entanto, este assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para dar,
mas pertence àqueles para quem tem sido preparado. Ora, quando os outros 10 ficaram sabendo disso, principiaram a indignar-se com Tiago e João. Mas Jesus, depois de chamá-los a si, disse-lhes: Sabeis que os que parecem estar governando as nações dominam sobre elas, e seus grandes exercem autoridade sobre elas. Não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, terá de ser o vosso ministro, e quem quiser ser o primeiro entre vós, tem de ser o escravo de todos. Pois até mesmo o Filho do Homem veio, não para que se lhe ministrasse, mas para ministrar e dar a sua alma como resgate em troca de muitos. E chegaram a Jericó. Mas quando ele e seus discípulos e uma multidão considerável estavam saindo de Jericó, encontrava-se sentado à beira da estrada Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, principiou a gritar e a dizer: Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. A isso, muitos começaram a dizer-lhe severamente que se calasse, mas ele gritava tanto mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou assim e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua roupa exterior, pulou de pé e foi ter com Jesus. E Jesus disse-lhe em resposta: Que queres que eu faça para ti? O cego disse-lhe: Rabone, deixa-me recuperar a vista. E Jesus disse-lhe: Vai, tua fé te fez ficar bom. E ele recuperou imediatamente a vista e começou a segui-lo pela estrada. Capítulo 11. Ora, quando chegaram perto de Jerusalém, a Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está ao alcance de vossa vista, e assim que entrardes nela, achareis amarrado um jumentinho, em que ninguém da humanidade ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, e o mandará logo de volta para cá. Foram assim embora, e acharam um jumentinho amarrado à porta, do lado de fora, numa rua lateral, e soltaram-no. Mas alguns dos parados ali começaram a dizer-lhes: Que estáis fazendo, soltando o jumentinho? Disseram a estes exatamente o que Jesus dissera, e deixaram-nos ir. E trouxeram o jumentinho a Jesus, e puseram nele suas roupas exteriores, e ele se sentou nele. Também, muitos estenderam suas roupas exteriores pela estrada, mas outros cortaram folhagem dos campos. E os que iam na frente e os que vinham atrás clamavam: Salva! Rogamos! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová! Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi! Salva, rogamos, nas maiores alturas! E ele entrou em Jerusalém, no templo, e olhou em volta para todas as coisas, e visto que a hora já estava avançada, saiu com os 12 para Betânia. No dia seguinte, tendo ele saído de Betânia, ficou com fome. E avistando de certa distância uma figueira que tinha folhas, dirigiu-se para ela, para ver se acharia nela algo. Mas chegando-se a ela, não encontrou nada, senão folhas, pois não era a estação dos figos. Assim, como resposta, ele lhe disse: Nunca mais ninguém coma de ti fruto. E os seus discípulos estavam escutando. Chegaram então a Jerusalém. Ali entrou no templo e principiou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as bancas dos que vendiam pombas. E não deixou ninguém carregar qualquer utensílio através do templo, mas ensinava e dizia: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações?
mas vós fizestes dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, e começaram a procurar um meio de destruí-lo, pois estavam com temor dele, porque toda a multidão ficava continuamente assombrada com o seu ensino. E sempre que ficava tarde no dia, saíam da cidade. Mas passando de manhã cedo, viram a figueira já seca, das raízes para cima. Pedro, portanto, lembrando-se, disse-lhe: Rabi, eis que se secou a figueira que amaldiçoaste. E Jesus disse-lhe em resposta: Tende fé em Deus. Deveras, eu vos digo que quem disser a este monte, ser levantado e lançado no mar, e não duvidar no seu coração, mas tiver fé que aquilo que disser vai acontecer, ele o terá assim. É por isso que vos digo: todas as coisas pelas quais orais e que pedis, tende fé que praticamente já as recebestes, e as tereis. E quando estiverdes orando em pé, perdoai o que tiverdes contra outro, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe as vossas falhas. E chegaram novamente a Jerusalém. E andando ele pelo templo, chegaram-se a ele os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos, e começaram a dizer-lhe: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres estas coisas? Jesus disse-lhes: Eu vos farei uma só pergunta. Respondei-me, e eu também vos direi com que autoridade faço estas coisas. Era o batismo de João do céu ou dos homens? Respondei-me. Começaram então a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que é então que não acreditastes nele? Mas atrevemo-nos a dizer: dos homens? Estavam com temor da multidão, pois todos consideravam que João tinha sido realmente um profeta. Bem, disseram a Jesus em resposta: Não sabemos. E Jesus disse-lhes: Tampouco eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12. Principiou também a falar-lhes com ilustrações. Um homem plantou um vinhedo e pôs uma cerca em volta dele, e escavou um recipiente para o lagar, e ergueu uma torre, e o arrendou a lavradores, e foi viajar para fora. Então, na época de vida, enviou um escravo aos lavradores, para obter alguns dos frutos do vinhedo da parte dos lavradores. Mas tomaram-no, espancaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. Enviou-lhes novamente outro escravo, e a este bateram na cabeça, e desonraram. E enviou outro, e a este mataram, e muitos outros, dos quais espancaram alguns e mataram outros. Ele tinha mais um filho amado. Por fim o enviou a eles, dizendo: Respeitarão meu filho. Mas esses lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. Tomaram-no assim e mataram-no, e lançaram-no fora do vinhedo. Que fará o dono do vinhedo? Virá e destruirá os lavradores, e dará o vinhedo a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tem tornado a principal pedra angular? Isto procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos? Em vista disso, começaram a procurar um meio de se apoderar dele, mas temiam a multidão, porque observavam que falara a ilustração pensando neles. Deixaram-no assim e afastaram-se. A seguir, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos partidários de Herodes para apanhá-lo na sua palavra. Ao chegarem, disseram-lhe: Instrutor, sabemos que és veraz e que não te importas com ninguém, pois não olhas para a aparência exterior dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em harmonia com a verdade. É lícito ou não pagar a César o imposto por cabeça? Devemos pagar ou não devemos pagar?
percebendo a hipocrisia deles, disse-lhes: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para ver. Trouxeram-lhe um. E ele lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Jesus disse então: Pagai de volta a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus. E começaram a maravilhar-se dele. Chegaram-se a ele então uns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e fizeram-lhe a pergunta: Instrutor, Moisés nos escreveu que, se o irmão de alguém morre e deixa esposa, mas não deixa filho, seu irmão deve tomar a esposa e suscitar dela descendência para seu irmão. Havia 7 irmãos, e o primeiro tomou uma esposa, mas quando morreu, não deixou descendência. E o segundo a tomou, porém morreu sem deixar descendência. E o terceiro do mesmo modo. E os 7 não deixaram nenhuma descendência. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus disse-lhes: Não é por isso que estáis equivocados, por não conhecerdes nem as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque quando se levantarem dentre os mortos, nem os homens se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Mas a respeito dos mortos, que eles são levantados, não lestes no livro de Moisés, no relato sobre o espinheiro que Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de viventes. Estais muito equivocados. Ora, um dos escribas que se aproximara e os ouvira discutindo, sabendo que ele lhes tinha respondido de modo excelente, perguntou-lhe: Que mandamento é o primeiro de todos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová, e tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente, e de toda a tua força. O segundo é este: tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba disse-lhe: Instrutor, bem disseste em harmonia com a verdade. Ele é um só, e não há outro senão ele. E este amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a força, e este amar o próximo como a si mesmo, vale muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, em vista disso, discernindo que tinha respondido inteligentemente, disse-lhe: Não estais longe do reino de Deus. Mas ninguém tinha mais coragem de interrogar. No entanto, ao dar uma resposta, Jesus começou a dizer ao ensinar no templo: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: Jeová disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor, mas como é que ele é seu filho? E a grande multidão escutava-o com prazer. E ele prosseguiu a dizer no seu ensino: Acautelai-vos dos escribas, que querem andar de vestes compridas e querem cumprimentos nas feiras, e os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares mais destacados nas refeições noturnas. Estes são os que devoram as casas das viúvas e que, por pretexto, fazem longas orações. Estes receberão um julgamento mais pesado. E ele se assentou, tendo os cofres do tesouro ao alcance da vista, e começou a observar como a multidão lançava dinheiro nos cofres do tesouro, e muitos ricos lançavam neles muitas moedas. Veio então uma viúva pobre e lançou neles 2 pequenas moedas, de muito pouco valor. Ele chamou então a si os discípulos e lhes disse: Deveras,
Eu vos digo que esta viúva pobre lançou neles mais do que todos estes que lançam dinheiro nos cofres do tesouro. Pois todos eles lançaram neles dos seus excedentes, mas ela, de sua carência, lançou neles tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Capítulo 13. Ao sair do templo, um dos seus discípulos disse-lhe: Instrutor, vê que sorte de pedras e que sorte de edifícios. No entanto, Jesus disse-lhe: Observas estes grandes edifícios? De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. E enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, com o templo à vista, Pedro e Tiago e João e André começaram a perguntar-lhe em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E qual será o sinal quando todas estas coisas estão destinadas a chegar a uma terminação? Jesus principiou assim a dizer-lhes: Acautelai-vos de que ninguém vos desencaminhe. Muitos virão à base do meu nome dizendo: Sou eu, e desencaminharão a muitos. Além disso, quando ouvirdes falar de guerras e de relatos de guerras, não fiqueis apavorados. Estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos num lugar após outro. Haverá escassez de víveres. Estas coisas são um princípio das dores de aflição. Quanto a vós, acautelai-vos, entregar-vos-ão aos tribunais locais, e sereis espancados nas sinagogas, e sereis postos diante de governadores e reis por minha causa, em testemunho para eles. Também, em todas as nações têm de ser pregadas primeiro as boas novas. Mas quando vos levarem para vos entregar, não estejais ansiosos de antemão sobre o que haveis de falar, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós quem fala, mas o Espírito Santo. Outrosim, irmão entregará irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão matar. E vós sereis pessoas odiadas por todos, por causa do meu nome. Mas aquele que tiver perseverado até o fim é o que será salvo. No entanto, quando avistardes a coisa repugnante que causa desolação, estar de pé num lugar onde não devia, que o leitor use de discernimento. Então, comecem a fugir para os montes os que estiverem na Judéia. Que o homem que estiver no alto da casa não desça nem entre para tirar algo de sua casa, e que o homem que estiver no campo não volte para as coisas deixadas atrás para apanhar sua roupa exterior. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Persisti em orar que não ocorra no tempo do inverno. Pois estes dias serão dias de tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio da criação que Deus criou até esse tempo, nem ocorrerá de novo. De fato, se Jeová não tivesse abreviado os dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que ele escolheu, abreviou os dias. Então, também, se alguém vos disser: Eis aqui está o Cristo, eis ali está ele, não o acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, a fim de desencaminhar, se possível, os escolhidos. Vós, portanto, vigiai. Eu vos disse todas as coisas de antemão. Mas naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol ficará escurecido, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E então enviará os anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora, aprendei da figueira a ilustração. Assim que o seu ramo novo se torna tenro e brota suas folhas, sabeis que o verão está próximo.
Assim também vós, quando virdes estas coisas acontecer, sabei que ele está próximo, às portas. Deveras, eu vos digo que esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Persisti em olhar, mantende-vos despertos, pois não sabeis quando é o tempo designado. É semelhante a um homem que viajou para fora e deixou a sua casa, dando autoridade aos seus escravos, a cada um seu trabalho, e ordenou ao porteiro que se mantivesse vigilante. Portanto, mantende-vos vigilantes, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa, quer tarde no dia, quer à meia-noite, quer ao cantar o galo, quer cedo de manhã, a fim de que, ao chegar ele repentinamente, não vos ache dormindo. Mas o que eu vos digo, digo a todos: mantende-vos vigilantes. Capítulo 14. Ora, a Páscoa e a festividade dos pães não fermentados era dali a 2 dias. E os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando um meio de se apoderarem dele, por meio de um ardil e de o matarem, pois diziam repetidas vezes: não durante a festividade, talvez haja um alvoroço do povo. E enquanto ele estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, ao estar recostado durante uma refeição, veio uma mulher com um vaso de alabastro com óleo perfumado, nardo genuíno, muito dispendioso. Rompendo o vaso de alabastro, começou a derramá-lo sobre a cabeça dele. À vista disso, alguns expressavam indignação entre si mesmos. Por que se deu este desperdício de óleo perfumado? Pois este óleo perfumado poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E sentia um grande desgosto com ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que procurais causar-lhe aflição? Ela fez uma ação excelente para comigo. Porque vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis sempre fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se em derramar óleo perfumado sobre o meu corpo, em vista de meu enterro. Deveras eu vos digo, onde quer que se pregarem as boas novas em todo o mundo, o que esta mulher fez também será contado em lembrança dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu seus principais sacerdotes a fim de traí-lo a eles. Quando ouviram isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro de prata. Ele começou assim a buscar um modo de traí-lo convenientemente. Ora, no primeiro dia dos pães não fermentados, quando costumavam sacrificar a vítima pascual, seus discípulos disseram: aonde queres que vamos e preparemos para comeres a Páscoa? Em vista disso, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem levando um vaso de barro com água virá ao encontro de vós. Segui-o, e onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa: o instrutor diz: onde está a sala dos hóspedes para mim, onde eu possa comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala de sobrado, mobiliada em preparação. Ali preparai para nós. Os discípulos saíram assim e entraram na cidade e acharam-no, assim como ele lhes dissera, e fizeram preparativos para a Páscoa. Depois de anoitecer, chegou ele com os 12. E enquanto se recostavam à mesa e comiam, Jesus disse: deveras eu vos digo, um de vós que está comendo comigo me trairá. Eles principiaram a ficar contristados e a dizer-lhe um por um: não sou por acaso eu? Ele lhes disse: é um dos 12, aquele que mete comigo a mão no prato fundo comum. É verdade, o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele.
Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem está sendo traído. Teria sido melhor para este homem se não tivesse nascido. E enquanto continuavam a comer, tomou um pão, proferiu uma bênção, partiu-o e o deu a eles. E disse: Tomai-o, isto significa meu corpo. E tomando um copo, rendeu graças e o deu a eles, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto significa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos. Deveras eu vos digo, de modo algum beberei mais do produto da videira, até o dia em que o beberei novo no reino de Deus. Finalmente, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: Todos vós tropeçareis, porque está escrito: Golpearei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de eu ter sido levantado, irei na frente de vós para a Galiléia. Mas Pedro disse-lhe: Ainda que todos os outros tropecem, eu não. Em vista disso, Jesus disse-lhe: Deveras, eu te digo, hoje, sim, esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, até mesmo tu me terás repudiado 3 vezes. Mas ele começou a dizer profusamente: Mesmo que eu tenha de morrer contigo, de modo algum te repudiarei. Também todos os outros começaram a dizer a mesma coisa. Chegaram assim ao lugar de nome Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou a Pedro e a Tiago e a João, e principiou a ficar atônito e muito aflito. E ele lhes disse: Minha alma está profundamente contristada até a morte. Ficai aqui e mantende-vos vigilantes. E avançando um pouco, passou a prostrar-se no chão e começou a orar que, se fosse possível, a hora se afastasse dele. E prosseguiu a dizer: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Remove de mim este copo. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. E veio e os achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não tiveste força para te manteres vigilante por 1 hora? Homens, mantende-vos vigilantes, e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito naturalmente está ansioso, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente e orou, dizendo a mesma palavra. E veio novamente e os achou dormindo, pois estavam com os olhos pesados, e por isso não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Numa ocasião destas vós estáis dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo traído às mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Eis que se tem aproximado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e cacetes, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. Ora, o que o traía havia-lhes dado um sinal convencionado, dizendo: A quem eu beijar, este é ele. Detende-o e levai-o seguramente embora. E ele veio diretamente e se aproximou dele e disse: Rabi, e beijou-o muito ternamente. Deitaram assim mãos nele e o detiveram. No entanto, um dos que estavam parados ali puxou a espada e golpeou o escravo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, em resposta, disse-lhes: Viestes com espadas e com cacetes, como contra um salteador para prender-me? Dia após dia estava eu convosco no templo, ensinando, contudo não me detivestes. Não obstante, é para que se cumpram as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. Mas certo jovem que usava uma roupa de linho fino por cima do corpo nu, começou a segui-lo de perto, e tentaram apoderar-se dele,
mas ele largou a sua roupa de linho e escapou nu. Levaram então Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas reuniram-se. Mas Pedro, de uma boa distância, seguia-o até o pátio do sumo sacerdote, e ele estava sentado junto com os criados e se aquecia diante de um fogo. No ínterim, os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando testemunho contra Jesus para o entregarem à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos, de fato, davam testemunho falso contra ele, mas os seus testemunhos não estavam em acordo. Levantaram-se também certos e deram testemunho falso contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: derrubarei este templo feito por mãos, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos. Mas nem mesmo nesta base estavam em acordo o seu testemunho. Por fim, se levantou o sumo sacerdote no meio deles e interrogou Jesus, dizendo: Não dizes nada em resposta? O que é que estes testificam contra ti? Mas ele ficou calado e não deu nenhuma resposta. O sumo sacerdote começou novamente a interrogá-lo e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus disse então: Sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à destra de poder e vindo com as nuvens do céu. Em vista disso, o sumo sacerdote rasgou a sua roupa interior e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? O que vos é evidente? Todos o condenaram a estar sujeito à morte. E alguns principiaram a cuspir nele, e outros a encobrir-lhe o rosto todo, e a esmurrá-lo, e a dizer-lhe: Profetiza! E os oficiais de justiça levaram-no, esbofeteando-lhe o rosto. Ora, enquanto Pedro estava sentado embaixo, no pátio, veio uma das servas do sumo sacerdote, e vendo Pedro aquecer-se, olhou diretamente para ele e disse: Tu também estavas com o Nazareno, este Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Nem o conheço, nem entendo o que dizes. E saiu para o vestíbulo. Avistando-o ali a serva, principiou novamente a dizer aos que estavam parados ali: Este é um deles. Negou-o novamente. E mais uma vez, pouco depois, os que estavam parados ali começaram a dizer a Pedro: Certamente tu és um deles, pois de fato és galileu. Mas ele principiou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E imediatamente cantou um galo pela 2ª vez, e Pedro lembrou-se da declaração que Jesus lhe fizera: Antes de o galo cantar 2 vezes, repudiar-me-ás 3 vezes. E ele ficou abatido e se entregou ao choro. Capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas, sim, o sinédrio inteiro, realizaram uma consulta e amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. De modo que Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo lhe disse: Tu mesmo o dizes. Mas os principais sacerdotes passaram a acusá-lo de muitas coisas. Pilatos começou então a interrogá-lo novamente, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas acusações lançam contra ti. Mas Jesus não respondeu mais, de modo que Pilatos começou a maravilhar-se. Ora, de festividade em festividade, ele costumava soltar-lhes um preso, aquele que requeressem. Naquele tempo havia o chamado Barrabás, preso com os sediciosos, que na sua sedição haviam cometido assassínio. A multidão chegou-se assim e principiou a requerer segundo o que ele costumava fazer para eles. Pilatos respondeu-lhes dizendo: Quereis que eu vos livre o rei dos judeus? Pois ele se apercebia de que os principais sacerdotes o tinham entregado por inveja. Mas os principais sacerdotes atiçaram a multidão para que lhes livrasse antes a Barrabás.
Novamente, em resposta, Pilatos dizia-lhes: O que hei de fazer então com aquele a quem chamais de Rei dos Judeus? Mais uma vez clamaram: Para a estaca com ele! Mas Pilatos prosseguiu a dizer-lhes: Ora, o que fez ele de mal? Todavia clamaram tanto mais: Para a estaca com ele! Em vista disso, Pilatos, desejando satisfazer a multidão, livrou-lhes Barrabás, e depois de mandar Jesus ser chicoteado, entregou-o para ser pendurado numa estaca. Os soldados levaram-no então ao pátio, isto é, ao palácio do governador, e convocaram todo o corpo de tropa, e cobriram-no de púrpura, e trançaram uma coroa de espinhos e a puseram nele. E principiaram a cumprimentá-lo: Bom dia, ó Rei dos Judeus! Batiam-lhe também com uma cana na cabeça, e cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prestavam-lhe homenagem. Por fim, depois de se terem divertido às custas dele, tiraram-lhe a púrpura e puseram-lhe sua roupagem exterior, e levaram-no fora para o pendurarem numa estaca. Obrigaram também um transeunte que vinha do campo, certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, a prestar serviço por levar a sua estaca de tortura. Trouxeram-no assim ao lugar de Gólgota, que significa, traduzido, lugar da caveira. Ali tentaram dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não quis tomar. E penduraram-no numa estaca e distribuíram sua roupagem exterior por lançarem sorte sobre ela, quanto a quem havia de ficar com quê. Era então a 3ª hora, e penduraram-no numa estaca. E a inscrição de acusação estava escrita mais acima: O Rei dos Judeus. Além disso, junto com ele, penduraram também em estacas 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam por ali falavam dele de modo ultrajante, sacudindo a cabeça e dizendo: Ora, tu, pretenso derrubador do templo e construtor dele no tempo de 3 dias, salva-te por descer da estaca de tortura. De maneira similar, também os principais sacerdotes divertiam-se entre si com os escribas e diziam: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da estaca de tortura o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Vituperaram-no até mesmo os que com ele foram pendurados em estacas. Quando veio a 6ª hora, caiu escuridão sobre todo o país, até a 9ª hora. E à 9ª hora, Jesus clamou com voz alta: Eli, Eli, lama sabactani, que significa, traduzido, Deus meu, por que me abandonaste? E alguns dos parados por perto, ouvindo isso, começaram a dizer: Eis que está chamando Elias. Mas um deles correu, ensopou uma esponja em vinho acre, colocou-a numa cana e começou a dar-lhe de beber, dizendo: Deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo dali. Mas Jesus deu um alto grito e expirou. E a cortina do santuário rasgou-se em 2, de alto a baixo. Ora, quando o oficial do exército, que estava presente, tendo-o sob as vistas, viu que tinha expirado nestas circunstâncias, disse: Certamente, este homem era o Filho de Deus. Havia ali também mulheres observando de certa distância, entre as quais Maria Madalena, bem como Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de Josés, e Salomé, que costumavam acompanhá-lo e ministrar-lhe quando ele estava na Galileia, e muitas outras mulheres que vieram com ele a Jerusalém. A tarde já estava então avançada, e visto ser a preparação, isto é, o dia antes do sábado, veio José de Arimateia, membro bem conceituado do conselho, que também aguardava o reino de Deus. Ele tomou ânimo para comparecer perante Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos perguntava-se se já estaria morto, e convocando o oficial do exército,
perguntou-lhe se já tinha morrido. Assim, depois de certificar-se por intermédio do oficial do exército, concedeu a José o cadáver. Concordemente, ele comprou linho fino e tirou-o dali, enrolou-o no linho fino e deitou-o num túmulo aberto na rocha, e rolou uma pedra à porta do túmulo memorial. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, porém, continuavam a olhar para onde tinha sido deitado. Capítulo 16. Passado então o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas, a fim de virem e o untarem. E bem cedo, no primeiro dia da semana, chegaram ao túmulo memorial depois de se levantar o sol, e diziam uma à outra: Quem nos rolará a pedra da frente da porta do túmulo memorial? Mas ao olharem para cima, observaram que a pedra, embora muito grande, tinha sido rolada da frente. Quando entraram no túmulo memorial, viram um jovem sentado à direita, trajado de uma comprida veste branca, e elas ficaram atônitas. Ele lhes disse: Parai de ficar atônitas. Vós estáis procurando Jesus, o Nazareno, e foi pendurado numa estaca. Ele foi levantado, não está aqui. Eis o lugar onde o deitaram. Mas ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro: Ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, assim como ele vos disse. Saindo então, fugiram do túmulo memorial, pois estavam presas de tremor e de forte emoção, e não disseram nada a ninguém, pois estavam tomadas de temor.